Você já imaginou entrar numa faculdade da área de tecnologia da informação aos 15 anos e aos 24 terminar um doutorado na área de análise de dados? Pois é, esse é o resumo da minha história. Aí você deve estar falando assim, gente, essa menina é um gênio. Ou então, no mínimo assim, bem doidinha, né? Mas calma que eu vou te explicar como que tudo isso aconteceu. E não é nem uma questão de genialidade ou de ser muito louca. Na verdade, eu considero que isso foi uma combinação de aproveitar o momento que as oportunidades foram surgindo. E claro, muito esforço e determinação. Tudo começou quando eu estava no ensino médio. Eu sempre gostei muito da área de exatas. Gostava muito de matemática, física, química. E não me dava muito bem com o restante. Então a única coisa que eu sabia é que eu queria fazer uma faculdade na área de exatas. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu comecei a prestar vestibular para poder treinar ali para quando eu tivesse no terceiro ano. Mas detalhe, eu não tinha escolhido uma área ainda. E um dos vestibulares que eu fiz para poder treinar foi de uma faculdade que tinha pertinho da minha casa. Só que essa faculdade ela só tinha um curso que era da área de exatas, que era o curso de tecnologia em redes de computadores. Os outros cursos eram pedagogia, história, geografia, letras. Mais algum? Não, era esse. E o que eu pensei? Se eu tô querendo treinar para algum curso na área de exatas, que é o que eu quero fazer, então eu vou fazer o vestibular para redes, porque a segunda fase do vestibular vai ser de exatas. Então eu queria treinar esse meu lado de exatas. E lá fui eu fazer esse vestibular. E para minha surpresa, gente, eu passei em quarto lugar. Aí você pensa a empolgação da adolescente em ter passado em quarto lugar no vestibular, treinando. Meu pai também ficou assim, orgulhosíssimo, empolgadíssimo. E ele virou pra mim e falou assim, Nathani, você vai fazer esse curso. Nós vamos entrar na justiça, vamos tentar organizar, porque olha só, você tá com 15, é um curso tecnólogo, é só 3 anos. Então o que vai acontecer? Você vai terminar o curso, você vai estar com 18. Você vai poder fazer concurso depois disso. Ou se você não gosta da área, você ainda pode fazer outra faculdade, vai estar em tempo. Vamos entrar na justiça. E foi isso que a gente fez. A gente entrou em contato com o advogado fez lá todo o processo e conseguiu uma liminar que permitia que eu começasse a faculdade sem ter terminado o ensino médio. Então, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, de manhã eu ia para a escola fazer o terceiro ano e à noite eu ia para a faculdade, já cursando aí os primeiros períodos. E eu não sabia nada de computador. Eu não tinha ideia o que era programar. Eu não sabia como que era um roteador, qual que era a função disso na rede, eu não sabia que tinha cabo Ethernet, como é que funciona essa história toda. E lá foi eu fazer esse curso de rede de computadores. Sem pretensão nenhuma, só pensando assim, tá, vamos fazer o curso, né, porque quando acabar eu posso prestar um concurso, então eu posso fazer outro curso ainda, né, dá tempo, tá super em tempo. E acontece, gente, que eu fiquei assim, encantada pela área da computação, por essa área de rede de computadores e principalmente pela área de programação. Só que, qual era a perspectiva que eu tinha? Vou terminar o curso e o que dá para eu fazer para ficar aqui na minha cidade? Eu morava no interior e não tinha assim uma pretensão de sair de lá. Então a opção que eu tinha, considerando o curso de tecnologia em rede de computadores, era dar manutenção em computador. Falei, mas será que não tem nada melhor para fazer? Não, né? Porque essa parte de manutenção não foi uma coisa assim que tocou meu coração durante a graduação. Então eu pensei, não, vou ser professora da área, tem universidade aqui, tem 2 universidades aqui perto de onde eu moro, dá pra fazer isso. O que eu preciso fazer pra ser professora dessa área? É bacana ter um mestrado, ter um doutorado, né? Então vamos fazer. Sem ter noção nenhuma de o que era um mestrado, o que era uma pesquisa. Falei, vamos fazer, o que precisa? Tem que fazer pós-comp? Vamos fazer pós-comp. Fui lá e fiz o pós-comp, fui lá e fiz a seleção. Inclusive, fiz o pós-comp no segundo ano da faculdade para poder treinar para o pós-comp que eu ia precisar daquela nota ao final da faculdade, né? No final do meu terceiro ano de faculdade. Vocês veem, né? Estou sempre treinando as coisas. Já pega essa dica aí. Se você quer fazer alguma coisa da sua vida, não espere até aquele momento exato. Antes, você já começa a treinar, já começa a investigar, ver como é que funciona e planejar os seus passos. E quando eu terminei a faculdade, eu falei, ok, vamos fazer esse mestrado então, né? Fui lá na universidade, conheci os professores da área de redes para poder ver qual era a linha de pesquisa, saber para onde que eu ia. E eu fiz essa seleção no mestrado, assim, crente que ia dar certo. Mas o que aconteceu, gente? Eu lembro que eram 60 e poucas vagas. 63, 64, não sei. Vamos supor que era 65. Eu fiquei em 66, na 66ª posição. Aí você pensa o desespero que eu fiquei de pensar, gente, eu bati na trave. Eu fiquei ali, ó, na beiradinha. E não entrei. O que eu vou fazer agora?
E claro, eu tive aquele período ali de sofrimento, né, de chorar, de nossa, né, meu mundo acabou. E depois eu aprumei e falei, ok, o que tem pra ser feito então, né? Onde é que eu errei? O que dá pra melhorar aqui? A questão da prova de inglês foi razoável, a prova do pós-com foi razoável, sim, dava pra melhorar, claro, mas o que pegou mesmo foi o meu currículo. Porque durante a minha graduação, eu não tive muita oportunidade de fazer um PIBIC, de fazer uma extensão, de fazer qualquer coisa. Então, se você já está na faculdade ou está pensando em entrar na faculdade nessa área, tá? Fique esperto com tudo que a faculdade puder te oferecer para você conseguir ter coisas no seu currículo e isso te ajudar no momento que você precisar. Então eu falei, ok, o que está pegando aqui é o currículo, né? O que mais está pesando. O que eu posso fazer para melhorar esse currículo? E tinha aberto um processo seletivo simplificado para professor substituto no Instituto Federal. Falei, uai, precisa só de graduação? Falei, uai, eu quero ser professora, né? Deixa eu ir lá fazer esse negócio. Já se eu passar, pelo menos eu vou trabalhar aqui 6 meses, vou ter uma renda, né? Já vou estar trabalhando, vou acrescentar informação no meu currículo e vou tentar de novo o processo seletivo no meio do ano. Pronto, problema resolvido. E lá fui eu. Fiz a prova, tem um vídeo aqui no canal contando dessa minha primeira prova didática, se você quiser ver lá. Passei na prova, comecei a dar aula, né? Toda aquela experiência daquela menina de 18 anos dando aula ali para curso técnico, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio e graduação. Assunto bacana para outro vídeo esse, hein? E quando tinha umas 2 semanas que eu tava dando aula, saiu segunda chamada do mestrado. Falei, não vou perder essa oportunidade, né? Bora lá! Então, no primeiro semestre daquele ano, eu fiquei dando aula, 3 dias da semana eu dava aula e 2 dias eu ia para outra cidade, que era onde ficava a universidade, para poder ter as aulas do mestrado. E acabou que, como eu entrei de segunda chamada, aqueles professores da área de redes já tinham preenchido a cota deles de orientandos, não tinha mais vaga para mim naquelas cotas daqueles professores de rede que eu tinha deixado ali previamente escolhido. E o que tinha disponibilidade de me orientar era um professor da área de mineração de dados. Eu sabia o que era isso? Não. Esse meu orientador, ele virou para mim e falou assim, Natane, eu trabalho com grafos e com mineração de dados. Qual você prefere? Eu não sabia o que era grafos. Eu não sabia o que era mineração de dados. E aí eu fiz um Google basiquinho ali, né? Falei, uai, grafos tá parecendo muito matemático, né? Assim, parece que mineração de dados é mais aplicada, é mais interessante. Falei, não, professor, vamos fazer mineração então, né? Vamos seguir nessa linha. Eu dei aula com professora substituta só naquele primeiro semestre ali dos 2 anos de mestrado. Depois disso eu me dediquei integralmente ao mestrado. Fiz disciplinas, fiz pesquisa, aprendi muita coisa. Chorei um pouquinho também, assim, aquela sofridinha básica, porque foi meio difícil, assunto para outro vídeo. E quando eu tava para terminar esse mestrado, eu já fui conversar com o meu orientador para saber se ele teria vagas, né, para alunos de doutorado. E eu fiz o processo seletivo, passei. Então eu já emendei, terminei o mestrado, já comecei o doutorado. Mas lembra, eu tinha em mente que eu queria ser professora universitária. Já era o plano ali desde o início. E aí, quando eu já estava ali no primeiro ano do doutorado, eu já tinha prestado 3 concursos para docente. Nos 2 primeiros, eu não passei para a prova didática, eu fiz a prova escrita, não fiquei entre a quantidade ali classificada para ir para a segunda fase, então só fiquei naquela experiência. E no terceiro concurso que eu fiz, eu já estava no primeiro ano do doutorado, eu passei para a prova didática. Foi assim uma sensação de, nossa, finalmente vou poder testar a minha capacidade nessa questão didática, né, num concurso público. E acabou que eu fiquei classificada em segundo lugar nesse concurso, mas só tinha uma vaga e eu nunca fui chamada, o concurso venceu e passou. Quando eu estava na metade do doutorado, o Instituto Federal, que eu trabalhei como substituta, lançou concurso com uma vaga para minha área. Falei, nossa, é agora. É minha esse negócio, eu vou passar nesse concurso, vou passar nesse trem. E aí foram uns 2, 3 meses ali eu estudando para esse concurso, me organizando e vendo como é que seria essa prova, como que eu poderia fazer, como que eu poderia dar o máximo de mim, porque eu pensei, gente, é a vaga ali pertinho da cidade que eu nasci. É para mim esse negócio, eu vou passar isso. E eu me organizei, estudei, fiz a prova, fui para a prova didática e passei e tomei posse. E foi onde eu virei professora universitária. Então, quando eu passei nesse concurso, eu estava com 22 anos. Comecei a dar aula ali no início de 2019 e estava no doutorado, né? Eu não larguei o doutorado. Então, assim que foi possível, eu já organizei com a instituição para poder concorrer a uma vaga aí de um afastamento para poder terminar esse doutorado. Consegui essa vaga dessa licença e aí eu me dediquei integralmente ao doutorado para terminar. Porque, convenhamos, fazer um doutorado e dar aula ao mesmo tempo não é fácil não, minha gente.
Então eu fiquei ali 1 ano afastada da sala de aula para poder me dedicar ao doutorado. Quando acabou meu período de licença, eu não tinha defendido ainda, mas já estava assim quase, né, assim, finalizando os últimos ajustes dessa tese. E aí quando foi em março de 2021, eu defendi a minha tese, estava com 24 anos, foi bem bacana porque saíram algumas matérias. Eu vou deixar aqui na descrição o link dessas matérias. Não sei se você viu essas matérias aí na mídia na época que saiu, mas vou deixar aqui embaixo, caso você queira acessar. De lá para cá eu tenho dado aula aí principalmente das disciplinas relacionadas a redes, a programação e análise de dados. E quando foi no final de 2022 surgiu uma oportunidade de emprego para o meu esposo para trabalhar na Holanda, nos Países Baixos. Meu esposo, ele também é da área de computação, conheci ele no mestrado, e aí eu consegui uma licença, um afastamento do meu cargo como professora para poder vir acompanhar o meu esposo aqui nessa jornada. Então, no momento, eu não estou em sala de aula, estou encarando todo esse período aqui agora como férias. Porque depois dessa jornada toda eu tenho que descansar, né, minha gente? E nesse meio tempo eu tô aqui, né, gravando vídeos para poder alimentar esse canal que começou ali na pandemia e tem crescido de uma forma que eu tenho ficado assim, espantada da quantidade de aluno que se identifica aqui com a minha forma de dar aula. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer os 5 mil inscritos aqui no canal Professora Natânia, que acabou de completar hoje. Muito obrigada a você que tá aqui, que curte o vídeo, que comenta, que gosta, que aprende. Tudo isso aqui que eu faço é pensando em você, aluno, que pode se beneficiar desse conteúdo gratuito e de qualidade aqui no canal. Durante toda a minha trajetória, eu usei muito o YouTube enquanto eu estava estudando, mas foi muito mesmo, gente. Então foi muito importante para a minha formação e eu espero que todo esse vídeo que eu coloque aqui seja importante para a sua formação também. Essa foi a minha jornada de começar uma faculdade de tecnologia em redes de computadores aos 15 anos, passar no concurso para professor universitário aos 22 e terminar o meu doutorado aos 24. Eu espero que te contar a minha trajetória possa te motivar, te incentivar a continuar aí lutando pelo que você quer. Tenha um plano, se organize, veja todas as possibilidades e assim que a oportunidade bater na porta, se entregue, se dedique. Nada é fácil nessa vida, mas é possível de se fazer. E não é para você ficar assustado, pensando, nossa, mas você conseguiu tudo isso, tão nova. Cada um tem o seu tempo, gente. Então, seja você aí, terminando o ensino médio, tá no meio de outra faculdade, ou já terminou a faculdade, ou tá há muito tempo fora do mercado de trabalho, tá sem fazer nada, quer fazer alguma coisa na área de computação? Faça! E aproveite todo o conteúdo que você achar disponível na internet, inclusive desse canal aqui. E eu quero saber de você, que curso que você está pensando em cursar, ou qual que você está fazendo, e o que te motivou a entrar nessa área. Tô fazendo um compilado bem bacana, já recebi algumas respostas lá no meu Instagram, e quero trazer um vídeo bem completinho, falando dessas possibilidades, o que a gente pensa antes de entrar e depois de entrar na faculdade. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre redes de computadores, eu te recomendo assistir esse vídeo aqui, ó.